teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Quem diz amém para a palavra de Deus? Aleluias. Quando o filho mais novo recebe tudo que o pai lhe dá nas mãos, e ele não consegue se sentir satisfeito em apenas continuar na casa do seu pai com os bens que lá já lhe pertenciam, ele quis desfrutar disso lá fora, e ele levou tudo. Ele nem deixou nada reservado em casa para de repente um dia voltar e desfrutar, ter um abrigo para ele. Ele realmente levou tudo que ele tinha e foi para o mundão, e começou a farrear, começou a gastar os seus bens, vivendo dissolutamente. Você sabe que a palavra dissolutamente quer dizer, essa palavra ela significa uma degradação, uma destruição gradativa. É como a solução de bateria. Quem já deixou a solução, aquele líquido da bateria pingar na roupa? E você sabe que daqui a pouco, dias depois, aquela roupa ela vai ser rasgada naquele local onde a solução bateu. Porque quando aquela solução bate, ela vai comendo a força da roupa, vai enfraquecendo. Viver dissolutamente é você viver um processo de degradação moral, é você viver um processo de morte gradativa. É você que, por exemplo, está na casa do seu pai, aprende a viver como cidadão de bem, e você sai do convívio dos seus pais, sai de debaixo do conselho dos seus pais, e começa a andar com outras companhias. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Daqui a pouco você começa a absorver novos conhecimentos, nova maneira de viver, está falando diferente, está pensando diferente, e a voz dos seus pais começa a ficar estranha. Por quê? Porque você começou a inaugurar um processo de degradação moral. Começou a entrar algumas sementes que começaram a corroer aquilo que você aprendeu, aquilo que era honesto, aquilo que era respeitoso na sua vida, começou a morrer, começou a perder valor, começou a perder importância, porque agora você tem novas informações dentro de você que diz que de fato você deve viver como a sua natureza pede, que você sim pode beber, que você sim pode roubar, que você sim pode fumar droga, você pode se viciar e curtir a vida e se prostituir, porque a vida é assim que você deve viver. São conhecimentos, informações que vêm através de companhias ruins, que vão levando você a uma morte gradativa na moralidade. Assim começou a viver esse jovem, dissolutamente. A Bíblia diz que ele foi viver com as meretrizes, ele foi viver, sabe, como a carne pecaminosa pede. E foi assim que aconteceu com a humanidade. A Bíblia diz que Deus nos colocou no jardim do Éden, em Adão, e o homem disse: eu vou viver como eu quero. Ele pecou e disse: agora eu vou viver como eu quero, vou ser governado por mim mesmo. O homem saiu da presença de Deus e ele não conseguiu mais ser governado por Deus, e a carne começou a dominar. E você vê que os pecados que hoje nós vemos na terra, que são considerados pecados mesmo, até por pessoas que não conhecem a Bíblia, sabem que é pecado, que é erro, porque pecado é errar o alvo. Esses pecados que nós vivenciamos hoje,
eles não começaram há 50 anos atrás, só multiplicaram. A Bíblia diz que a multiplicação, por causa da multiplicação da iniquidade, o amor se esfriaria. Então, o pecado não tem se reinventado, o pecado tem se multiplicado. A iniquidade sempre tem se multiplicado, mas isso aconteceu desde o início. Você vê que ainda no início, quando Adão e Eva nunca passaram informação para Caim e Abel sobre inveja, sobre matar, sobre você conquistar seu espaço, arrebentando com a vida do outro, que foi o que Caim fez. Ele queria ser encontrado bem diante de Deus, tirando Abel de cena, porque a atitude de Abel oferecer uma oferta que agradasse o coração de Deus, fez Caim sentir inveja, e Caim matou Abel. O primeiro homicídio entrou aí, foi lá no início. Algumas gerações foram se estendendo, mas não passou-se muito tempo até que Deus decidisse destruir todo mundo. Por quê? Porque Deus não aguentava mais a situação da degradação moral da humanidade. Deus falou assim, ó: o homem é continuamente inclinado ao erro. Isso que você sente hoje, essa inclinação para fazer algumas coisas erradas, essa dificuldade de dizer não para o erro, isso aconteceu desde quando nós saímos da casa do Pai. Desde o momento que nós saímos da presença de Deus, porque a casa do Pai é a presença de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo é algo que nos dá a entender, não é? Que dá uma noção de um abrigo, um local protegido. E a Bíblia diz que aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo tem descanso debaixo da sombra do Onipotente. Amém? Então a Bíblia fala de esconderijo e de sombra. Por que sombra? Porque quem está no esconderijo de Deus está perto de Deus. O teto de Deus não é alto. Quando você está perto de Deus, o teto de Deus está baixo, gera sombra para você. Sabe onde é a casa de Deus? Sabe onde é a verdadeira casa do Pai? Na sua presença. A presença de Deus é a verdadeira casa do Pai, desse Pai do Filho pródigo. Quando Adão saiu da casa do Pai, ele foi viver, e a humanidade passa a viver dissolutamente. E Deus disse: eu vou destruir porque eu não aguento o homem inclinado continuamente ao erro. E Deus recomeçou com quem? Com Noé. E olha que a Bíblia diz que Noé, diante daquela geração, era um homem justo. Diga, justo. O Noé justo. Pouco tempo depois, quando passa o dilúvio, ele planta uma vinha. E quando ele planta uma vinha, ele toma todas. Quem sabe para alguns seria: puxa, morreu todo mundo, só nós ficamos vivos, a terra toda é nossa, vamos comemorar, vamos encher a cara, vamos tomar todas. Não é isso que fazem algumas pessoas quando começam a inaugurar um novo tempo, com um novo trabalho, com um novo salário? Tem gente que quando começa um novo salário já pensa em largar a esposa, em catar algumas coisas novas por aí. Quando é promovido em alguma área, já pensa em como comemorar aquilo, no pecado. Noé plantou uma vinha, encheu a cara, embebedou tanto que tirou a roupa. Já pensou? Você que ainda é viciado na bebida, se Deus permitisse que você de repente chegasse em casa igual Adão quando foi formado. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? O que foi mesmo? Olha para baixo, indivíduo. Fala, meu Deus do céu. Já pensou? Pois saiba que quando nós vivemos no pecado, nós estamos nus diante de Deus. E por causa do pecado de Noé, houve um outro pecado, que foi o filho de Noé, Cã. Contemplou a nudez do pai,
chamou seus irmãos vieram com uma roupa, com uma túnica, para cobri-lo, e não tiveram coragem de olhar para a nudez do pai, porque a Bíblia fala sobre olhar para a nudez alheia. E Cã deu uma observada, olhou. Quando Noé toma consciência, ele amaldiçoa Cã e disse que Cã seria escravo de seus irmãos. E assim a terra, que deveria ter recomeçada de uma maneira bem melhor, já recomeçou no pecado. Lá na frente se levanta um grande caçador chamado Nimrod, homem petulante, homem cheio de visão, mas que infelizmente era para o mal. Tentou construir uma torre para chegar ao céu, e Deus destrói a torre e confunde as línguas, e então as nações são criadas naquele momento. E a humanidade inteira é em pecado. E a humanidade não tem condições de se voltar para Deus. Somente pela morte de Jesus na cruz foi e é possível que o homem consiga se reconciliar com Deus. Posso ouvir amém? Esse filho, quando ele acaba o seu dinheiro, quando ele não tem mais dinheiro para bancar a sua orgia, quando ele não tem mais dinheiro para bancar a sua vida dissoluta, ele então olha para si e diz: eu vou voltar para casa. Não tem mais dinheiro, preciso voltar para casa. E ele volta para casa. É isso que acontece, sim ou não? Não. Quando o dinheiro acaba, ele não volta para casa. Porque tem gente que é duro de coração. O dinheiro acaba as possibilidades, e ele sabe que tem que voltar para a casa do pai, mas ele não volta. Ele vai procurar o agiota, ele vai fazer empréstimos, ele vai procurar um jeito de resolver o seu problema. Só que quem tenta resolver seus problemas sem Deus, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ele se agrega a um cidadão daquela cidade, daquele local, e aquele cidadão dá um emprego para ele. Sabe qual é o emprego? Cuidar de porcos. Porco na Bíblia, até esse momento pelo menos, que depois disso mudou, graças a Deus, porque comer um leitãozinho assim, uma costelinha de leitão assado, só quem não tem paladar. A gente sabe que nem todo mundo tem um paladar perfeito, né? Tem gente que diz que não gosta de café. Falando de café, esqueci o meu. Alguém diz assim: eu não gosto de café. Então nem todo paladar tem total saúde. Não gostar de um leitãozinho assado é não ter vindo de Aruazes, do canto do Buriti, é não ter vindo do sertão. Mas aqui nesse momento a Bíblia coloca o porco, porque o porco, ele se refere a um animal imundo. Os judeus não comiam porco. A gordura do porco servia para outra coisa. O porco não era comido naquele tempo, era uma comida imunda. E a Bíblia ainda nos dá aquele episódio do Gadareno, quando aquele homem que tinha mais de 2.000 demônios pede para entrar nos porcos. Jesus permite, e entra nos porcos, os porcos morrem. Para o judeu, o porco é imundo. E quando a Bíblia diz aqui que esse homem foi cuidar de alfarrobas dos porcos, de comida de porcos, bolotas de porcos, eu já cuidei de porco, eu sei muito bem o que é isso. Na minha infância tinha o chiqueiro do porco, estava quase o tamanho desse local aqui, e a gente dava comida. Sabe o que a gente dava para o porco? Lavagem, resto da comida, crueira, casca de mandioca, coinho, que era aquela poeirinha que saltava do arroz, os restos, o que você jamais comeria, se dá para o porco.
Então esse homem, quando acabou o dinheiro, ele pensava que não poderia piorar, piorou. E ele chegou a um estágio de tamanha humilhação que a Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos e era impedido. Não lhe davam. Porque assim, quando a pessoa sai da presença de Deus, ele fica tão imundo, tão longe, tão capaz de fazer coisas erradas. Ele perde tanto a noção do que é bom, do que é puro, do que é santo, que você olha para ele e você não acredita da coragem que ele tem de se envolver com as coisas com que ele se envolve. A esposa que de repente sofre com o marido que trai, que ela vai conhecer a cara da trapilha. Quantas mulheres já vi expressando: não, pastor, se ele tivesse me traído com uma mulher bonita, tudo bem. Não, me valorizou porque procurou uma mais bonita do que eu, pelo menos como eu. Mas pastor, a cara da indivíduo parece um maracujá quando já está murcho. Quando vê uma mulher que trai o seu marido, que você vai olhar para o cara, que ela trocou o marido por ele. Não, se fosse um Brad Pitt, um Tom Cruise. Eu me lembro que eu vivi uma fase da minha vida que quando eu colocava um óculos escuro, né, penteava o cabelo assim, o povo ficava: Tom Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise. Ei, tu que, irmã? Fique na tua, irmã. Ora aí, intercede. Foi uma fase da minha vida, perto daquela fase que eu disse que minha esposa, quando me encontrou, era igual um caroço de manga chupado. Mas quando você vai ver a coragem de certas mulheres abrir mão de seus maridos que são promissores, por um projeto de hipopótamo, por um projeto de esqueleto. Porque o pecado faz isso. O pecado dá às pessoas coragem de fazer coisas absurdas. As pessoas andam um tempo na igreja e depois elas saem para o mundo. E mesmo passando durante um tempo ouvindo sobre a moralidade, ouvindo como é bom viver uma vida justa, uma vida honesta, elas saem da igreja. A Bíblia diz que vem 7 espíritos piores do que ela, do que o espírito de antes. E ela se torna a viver um estado pior do que o do primeiro. Aí você olha para aquela pessoa que apenas bebia antigamente, agora ela está deitada de madrugada nas calçadas e o cachorro lambendo a boca. Porque fora da presença de Deus, quanto mais você tenta resolver, pior fica. Ele acabou o dinheiro e disse: eu vou trabalhar. E quanto mais tempo ele passava naquele ambiente de mundo, mais ele sofria, mais ele era humilhado. Até que chegou o ponto em que ele diz: como os trabalhadores de meu pai. A Bíblia diz que esse jovem tinha um irmão mais velho. Ele não cita o irmão mais velho. Ele poderia dizer assim: puxa, meu irmão mais velho está numa boa, está bem, e eu vivendo aqui. Ele não cita o irmão mais velho, sabe por quê? Porque ele, no estado de pecado em que ele vive, ele sabe no fundo que ele é indigno de pelo menos pensar em viver como seu irmão. Ele se sente indigno, a consciência pesa: eu não posso nem desejar voltar a viver a vida do meu irmão, que ainda hoje vive honrando o meu pai. Não, mas os trabalhadores, eu queria pelo menos alcançar o conforto, comer como os empregados, os escravos de meu pai comem. E ele disse: então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para a casa do meu pai, e quando eu chegar lá eu vou dizer: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele então faz o caminho de volta, e é o momento em que a bênção começa a acontecer com a vida dele. Amém? Todo ser humano que reconhece seus erros, que reconhece seus pecados, que reconhece que a sua vida está errada e decide se voltar para Deus, ele começa a inaugurar um novo tempo de bênção na sua vida. Posso ouvir aleluia? Ainda que no início desse processo seja doloroso, porque normalmente é assim: quando você reconhece que é errado, quando você reconhece seu pecado, quando você reconhece seus erros e decide ir para Deus, você começa a sofrer. Algumas pessoas sofrem mais, outras sofrem menos. Eu tentei ir para a igreja com 15 anos de idade.
Um crente, eu tocava na banda e um crente foi aprender a tocar guitarra comigo. Rapaz, me ensina, ensino. E ele falou algumas coisas da igreja, me chamou a atenção, começou a arder no meu coração. Quando eu disse para o meu irmão mais velho que eu ia me converter, ele se expressou de uma maneira tão forte contra, que eu desisti. Aí eu me lembro desse dia, na noite eu fui numa festa. Eu não estava com vontade de ir para a festa, de entrar naquela festa. Eu fui só até a entrada e conversei com um amigo. E ele perguntou: e aí, vai entrar ou não vai? Eu disse: não, que agora eu vou ser crente. Ele olhou para mim: tu tá doido, rapaz? Toma vergonha nessa tua cara. Você é crente? Oxi, isso não existe não. Aquilo esfriou, foi um balde de água fria tão forte, que eu realmente voltei dali decidido que eu não ia ser crente. E graças a Deus que depois, quase com 18 anos, o Senhor me chamou forte pela leitura da palavra, e aí eu me converti. Nunca tinha entrado na igreja, nunca tinha lido a Bíblia. Aí o Senhor me chamou e foi bênção. Mas geralmente assim, quando você decide se arrepender, você entra num processo de luta com você mesmo, porque as guerras internas, o diabo falando: tem certeza? Será que você vai conseguir? Será que você está fazendo a coisa certa? Para com isso, volta. E agora? E a vida, a curtição, parar de beber, parar de curtir, pegar as meninas por aí, os meninos, como é que é? Tu é doido. E aquela voz do diabo maquinando na consciência de muitos que decidem entregar a vida para Jesus. Eu sei que não é fácil. Aí você decide se converter, aí os seus amigos começam a te criticar. Os familiares, muitos familiares são bons de serem usados para dizer: agora tu é crente? Depois que você fez tudo, vem dar uma de santinho aqui em casa. Depois que tomou todas, depois que pegou todas, depois que matou, que roubou, que fez isso, vem dar uma de santo, toma jeito. E você começa a sofrer aquilo, porque as pessoas não entendem quando você faz um processo de arrependimento, de retorno para a casa do Pai. As pessoas não entendem, mas eu tenho uma notícia para você. A Bíblia diz que quando aquele jovem estava voltando para a casa do Pai, de longe o seu pai o avistou. Deixa eu dizer para você, as pessoas não entendem você quando você decide se arrepender, mudar a sua vida, mudar o seu caráter. Elas vão te criticar. Alguns não vão entender porque faziam algumas coisas erradas com você e você não concorda mais, e elas vão se levantar contra você. Elas vão criticar você, elas vão diminuir você, elas vão dizer que agora você está indo para a igrejinha de crente. Olha, não importa o que o mundo vai falar, uma coisa eu estou indo para dizer para você: quando você decide se arrepender, o teu Pai vê de longe. Todo homem, toda mulher que decide mudar a sua vida, ele tem a atenção de Deus. Deus olha dos céus e olha de longe. E tem mais, a Bíblia diz que quando esse pai olhou para o seu filho de longe, ele sentiu íntima compaixão. Quando Deus olha para nós, porque quando estamos decididos viver no pecado, Deus não olha para nós. Não se iluda, eu vou viver aqui no pecadinho, Deus está olhando para mim. Não está. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, Deus não contempla pecado. Quando você está decidido viver no pecado, Deus dá as costas para você. Mas quando você decide fazer o processo de volta, se arrependendo, então Deus olha para você, avista você de longe, sente compaixão, porque Ele sabe que você sofreu, Ele sabe que você foi pisado pelo diabo, Ele sabe que você queria comer alfarrobas de porcos e não davam para você. Então Ele sente compaixão de você e Ele está pronto para suprir todas as tuas necessidades. Aleluia! E Deus não apenas sente compaixão, a Bíblia diz que Ele abraçou, correu e abraçou e beijou o seu filho. A gente vive no mundo, não sente nada de Deus. Deus pra gente é uma religião, Deus pra gente é um santo pendurado numa cruz. Mas quando a gente se arrepende dos pecados, Deus abre os nossos olhos espirituais e a gente sente que o próprio Deus vem e abraça a gente. Abraço fala de aceitação, eu te aceito, vem aqui para perto de mim. Beijo fala de intimidade. É um retorno para a intimidade com o seu Pai. O seu Pai te ama, o seu Pai te recebe, o seu Pai te aceita, o seu Pai te beija. Amém? E a Bíblia diz aqui no versículo 22:
em diante, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Roupa na Bíblia fala de nobreza, santidade, justiça, as vestes de justiça dos santos. Fala de você realmente ser abrigado pelo Senhor, de um novo estilo de vida. Ele deu a melhor roupa. Ele não deu uma roupa, Ele deu a melhor roupa. É isso que Deus tem para você. No mundo, você vale o que você faz ou representa. No reino de Deus, você vale o que você é. E você é filho. No mundo, é uma luta para conquistar um espaço. No reino de Deus, eu digo o reino de Deus, eu não estou falando algumas igrejas que de repente lidam com as pessoas lidam umas com as outras, interessadas no bolso delas, interessadas no que elas podem oferecer. Não estou falando disso, estou falando do reino de Deus. E esse ambiente tenta com toda a força ser um reino de Deus. Aqui, por exemplo, existem alguns ambientes que as pessoas querem um púlpito, quer pregar, elas querem status, elas querem um título de liderança. Nesse lugar e em todo lugar cujo reino de Deus é priorizado, as pessoas não têm oportunidades, não têm status por aquilo que elas representam financeiramente, pela inteligência, mas por aquilo que elas são em Deus. Se você é filho, se você é filha de Deus, em nome de Jesus, nesse lugar você vai ser tratado porque você é filho de Deus. Sabe, eu nunca vivi tão feliz como pastor aqui em Teresina do que nesse tempo agora. Fui pastor ali no Jockey, de frente à Praça do Skate, em outra igreja. Quando começamos essa igreja, viemos para o Ininga, depois fomos para João 23, fomos para trás da ABB, e aí ficamos ali no Clube do Tigrão, numa região onde geralmente as pessoas que conseguiam chegar lá eram pessoas de posses e tal. Quando Deus trouxe aqui para a gente, quando eu vi esse lugar, a primeira coisa que eu fiz quando eu enxerguei esse lugar foi dar uma volta nas comunidades. Eu entrei com um carro de rua em rua, quase todas as ruas eu fui, e eu tive um panorâmico do estado das pessoas da região, e eu comecei a glorificar a Deus, porque eu não acredito numa igreja de ricos, e nem acredito numa igreja de pobres. Eu acredito numa igreja onde o pobre é rico e o rico é pobre, onde o que tem vive, convive, honra os outros como se não tivesse nada, e o que não tem, vive, convive e tem uma postura como se tivesse tudo, porque aqui você não vale o que você tem, mas o que você é em Deus. Aleluia! Se eu perceber que nesse lugar alguma pessoa que tem posse, tem dinheiro, tem carro, tem isso, aquilo, deixou de estar nessa igreja porque tem muita gente simples, pastor, eu vou me embora dessa igreja porque o povo é simples demais, eu preciso aumentar o padrão, eu vou dar glória a Deus porque saiu. Porque se não consegue conviver com aqueles com quem Jesus convive, então vai viver com Satanás lá fora. Se eu perceber que se você aqui recebeu um tratamento ruim porque você não tem posse, fale comigo que a gente vai corrigir. Porque nesse lugar o pastor nem trata o que tem posses com indiferença, com pompas, e nem trata o simples com humilhação. E nós fazemos isso de propósito. Se você fizer uma pesquisa, você vai saber que o pastor dessa igreja, e às vezes a gente até peca nisso, porque termina que a gente errando também, mas você vai saber que a gente visita mais a casa do povo mais simples do que do povo que tem dinheiro. Não é porque a gente não gosta de quem não tem dinheiro, não. É porque todos os dias nós estamos provando para nós mesmos que não fazemos a obra de Deus fiado em bens materiais, fiado em coisas, em posse, por aquilo que o povo pode oferecer. Estamos fazendo a obra de Deus pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas que têm valor igual diante de Deus. Neste lugar ninguém é maior que ninguém. Pastor não é maior que ninguém. Eu vou ser o pastor que eu quero mandar. Mandar em quê? Pastor não manda, pastor serve. Pastor aqui está para servir o povo. Amém? Os irmãos sabem, pastor Jadiel, pastor de Assis estão aqui porque são servos. Se tivesse nariz empinado aqui querendo mandar nas pessoas, nunca seria um pastor desse lugar reconhecido por nós, não.
Porque neste lugar nós estamos para servir. Não é que a pessoa tem 2 carros, é melhor porque eu tenho só a bicicleta. Não, irmão, ele é igual. Diante de Deus ele é igual. E se brincar, dependendo da motivação do coração, lá no céu o pobre vai ter um galardão maior do que aquele que acha que tem tudo. Então neste lugar é o seguinte: esqueça do que você tem, seja generoso, mas esqueça do que você tem. Diante de Deus, você é uma alma despenada, precisa de roupas novas de Deus. Uma roupa nova de Deus. Posso ouvir amém, irmãos? Posso ouvir aleluia? Então esse é um lugar onde o grande deve baixar a bola e dizer assim: eu sou igual a todo mundo aqui, e louvado seja Deus, e nunca louvado seja mim. E esse é um lugar onde o pequenininho, que quando sai de casa não consegue trancar a porta, eu já fiz isso muita vez lá no interior, põe a mão por um buraco assim e trava por dentro, que a porta caindo aos pedaços. Você que chega, não tem uma bicicleta para ir, vem quebrando o chinelo de dedo, não chega aqui dizendo: Senhor, eu sou a pichilinga da galinha, eu não sou ninguém. Não faça isso. Chegue aqui e louve a Deus como se você tivesse a riqueza de Salomão. Porque nós não devemos adorar a Deus condicionados pelos bens que nós temos, mas devemos adorar a Deus por conhecê-lo e saber que Ele é Deus, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. E você deve manter a postura, porque Deus vai tirar você lá do pó, vai tirar você lá do chinelo, vai te dar dignidade. E que bom que você vem de uma raiz simples, porque no dia que Deus te dar uma casa boa, 2 carros, te der toda a dignidade, você não vai poder levantar o nariz e dizer assim: fui eu. Não, foi Deus. Deus que me deu, Ele que deu, Ele pode tirar. E o teu coração deve continuar sendo o mesmo. Posso ouvir um amém, irmãos? Então nem o grande empina o nariz, nem o que não tem nada abaixa a cabeça. Todos aqui somos iguais. Amém? Aleluia! Aleluia! E a consciência que nós temos quanto pastores é: ou nós buscamos a viver uma vida humilde, em santidade, nos humilhando, nos rendendo diante de Deus, ou então, meu irmão, não somos dignos de estar nesse altar. Porque aqui ninguém é melhor que ninguém, ninguém é santo. Todos nós estamos no mesmo barco buscando a santidade do Senhor. Amém, meus queridos? Todos, aqui ninguém é super-homem, ninguém. Todos nós precisamos, somos eternamente dependentes do nosso Deus. Em nome de Jesus, aleluias. Então, receba a melhor roupa que Deus tem para a sua vida neste lugar. Receba a melhor roupa. E comece a ter uma visão espiritual para ver que a roupa que de fato Deus valoriza é a roupa espiritual. Quantas pessoas eu vi chegando na igreja e diziam: pai, por que você veio para a igreja? Pai, porque eu não aguentava mais a minha. Eu sabia que todo mundo ia para a igreja para olhar para a roupa do outro. Aí eu ficava lá de trás vendo, tinha alguém cutucando aqui, a roupa, a sandália, a bolsa. Isso é um espírito do cão. Espírito do cão. Você vai sair de casa, põe realmente a melhor roupa, porque Deus é digno, amém? Mas não deixe entrar no seu coração esse negócio de ficar comparando. Meu irmão, você não está aqui para olhar para a roupa de ninguém. Se uma pessoa está com uma roupa bonita, glória a Deus, aleluia. Se o outro está de bermuda, está de sandalinha, calça rachada, você não tem nada a ver com isso. Você está pagando, você está bancando ela? Você não está bancando ela, então deixa ela. E no dia que você sentir vontade de falar mal de uma pessoa que está usando uma roupa ruim, primeiro você olha para o seu guarda-roupa, pega aquele monte de roupa boa que você tem e dê para essa pessoa. Aí se ela não vier com a roupa que você deu, aí você vai lá e fala: mas você está mal. Primeiro você faça alguma coisa. Amém, queridos? Porque uma coisa eu te garanto: quem chega neste lugar com o coração rendido, recebe vestes reais diante de Deus. Pode ser que diante dos homens você esteja mal vestido, mas se você tiver arrependido dos seus pecados, você tem de garantia a melhor roupa do Senhor. Aleluia! Dá para ele a melhor roupa, vista-o e coloque nele o anel no dedo. Anel fala de quê, irmãos? Anel fala de aliança. Significa que quando você volta, Deus coloca um anel no seu dedo, dizendo assim: estamos juntos de novo. Você é meu, eu sou teu. Estamos no mesmo padrão, estamos no mesmo ambiente. O que é meu é teu, o que é teu é meu. E você está aliançado comigo, em compromisso comigo. Enquanto você estiver comigo, eu estou contigo. Aliança.
E aliança fala de autoridade. A Bíblia diz que quando Moisés interpretou o sonho de Faraó, e Faraó reconheceu que só ele tinha o Espírito de Deus, capítulo 41, versículo 38 em diante. A Bíblia diz que Faraó pegou e disse para José que ele Faraó, só ele Faraó seria maior que José e no trono, e que ninguém em todo o Egito seria tão grande quanto José. Sabe o que Faraó fez com José? Fez as 3 coisas que esse pai faz com o filho aqui. Faraó colocou vestes reais em José. Deu vestes reais para José. Faraó colocou um anel com um sinete no dedo de José. Aquele anel representa a autoridade. José, tudo que você, onde você assinar com esse anel, sou eu assinando. Você tem a minha autoridade. Aqui diz que o pai não somente deu o anel, não somente deu a roupa, mas também colocou sandália nos pés. Sandália fala de boas novas, fala de novo estilo de vida. Pastor, a Bíblia não diz que Faraó deu uma sandália para José. De fato, não deu uma sandália para José. Mas sabe o que Faraó fez? Deu um novo local para José pisar os pés. Como assim, pastor? A Bíblia diz que Faraó pegou o seu segundo carro e disse: José, você vai andar agora no meu segundo carro. Os seus pés não vão pisar mais nesse chão do Egito. Os seus pés vão pisar em lugar de autoridade. E você vai campear todo o Egito, e vai administrar, e vai organizar, e vai consertar tudo que está errado aqui, porque você tem autoridade. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós vivemos lá no mundo, quando vivemos no pecado dissolutamente, nós somos pisados pelo diabo, somos pisados pelos demônios. Queremos comer as alfarrobas dos porcos, não podemos, não temos suprimento, é só sofrimento, é só humilhação do inimigo. Mas quando nós nos humilhamos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos para a casa do Pai, Ele nos recebe, Ele nos abraça, coloca a melhor roupa sobre nós, nos dá, sabe, pompas, nos dá realmente uma boniteza. Porque quando você veste uma roupa melhorzinha, você fica mais bonito, não fica? Rapaz, eu vou dizer, tem umas fotos minhas com as roupas que eu fico, rapaz, sou eu mesmo dentro dessa roupa, é de verdade. Tem umas roupas que transformam você, deixa você mais bonito. Você parecia um banguela, zaroia, sabe, barrigudo, mal acabado, desdentado lá no mundo. Quando você chega no reino de Deus, as pessoas olham para você e vê um novo brilho. Quem é essa pessoa? Está mais gordinho, está mais bonitinho, claro. Parou de fumar drogas, parou de beber, parou de viver a vida dissoluta lá e começou a cuidar da sua saúde, ficou bonitinho. O Espírito Santo começou a dar um novo brilho. A Bíblia diz que a alegria do coração formoseia o rosto. Quem está no mundo está infeliz, mas quem está na igreja está feliz e o rosto fica bonito. Novas roupas, novas vestes. E a Bíblia diz que o Senhor coloca um anel no dedo, e esse anel fala de autoridade, porque agora você tem as impressões de Deus. Aonde você assinar é Deus assinando. Você agora tem autoridade como José, e Deus te dá sandálias novas. Sandálias são boas novas, porque agora você tem uma nova linguagem e tem uma nova notícia. Que notícia é essa? Eu estava morto e o Senhor me reviveu. Eu estava perdido e fui achado, e assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua também. Aleluia. Amém. Você não deve chegar na igreja, se converter e continuar com a mentalidade do mundo. Não é a mesma. Você não é a mesma pessoa, irmão. Pastor, mas eu olho para o espelho e vejo a mesma pessoa. Mas os anjos não te veem a mesma pessoa. Os demônios não te veem a mesma pessoa. Deus não te vê a mesma pessoa, porque você era a natureza adâmica, mal acabado no pecado. E a Bíblia diz que quando entregamos a vida para Jesus, agora passamos a ser feitos filhos de Deus, com a natureza de Cristo Jesus. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Quando os anjos olham para você, vê Jesus. Você tem a assinatura de Jesus no anel. No anel tem um sinete do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Onde você põe a mão é a autoridade de Deus. Os demônios olham para você e eles veem a marca do sangue de Jesus. Eles veem Jesus, eles veem o brilho do Senhor. Porque a Bíblia diz que Satanás é trevas, os demônios são trevas, mas Jesus é luz. Quando os demônios olham para você,
eles veem em você luz. Amém? Pastor, mas a Bíblia diz que Satanás é um anjo de luz? Não, ele se transfigura em anjo de luz. Ele não é luz, ele é trevas. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E ele disse também, vocês são a luz do mundo. Eu já contei aqui um testemunho que eu ouvi. Disse que um pastor muito revoltado, porque ele fazia algumas coisas, ele clamava a Deus, ele tinha alguns sonhos, não conseguiu, ele se revoltou e disse, Deus, eu vou me desviar, eu vou sair daí, um pastor, vou sair da igreja e vou tomar todas. Rapaz, no primeiro dia que ele saiu, pegou uma garrafa daquelas, só podia ser 51, tomou, e lá vinha ele, cambaleando para sua casa. De repente ele escutou um toque do terreiro de macumba. Ele disse, já que eu vou me lascar, mas eu vou me lascar logo é todo. Entrou no terreiro de macumba e sentou na porta do terreiro de macumba. E a partir do momento que ele sentou, os atabaques tocando lá, e o povo rodando para receber espírito, mas começou a ter uma dificuldade. E o pai de santo parou e disse, olha, alguma coisa está acontecendo aqui, os espíritos não estão se abaixando. Aí um demônio veio e baixou no pai de santo e disse, o problema é aquele homem que está lá no pé daquela porta. Aí ele, é você, tem que sair daqui. Mas por quê? Porque você está com a cabeça rachada, mas nessa rachadura tem uma luz que está impedindo a gente de descer nesse lugar. O pastor estava bêbado, tinha acabado de sair da igreja, ainda tinha luz no coração. Aí o pastor, quer dizer que eu estou atrapalhando aqui? Quer dizer que eu estou impedindo? Pois em nome de Jesus não vai descer um demônio aqui, eu repreendo tudo. E ali diz a história que aquele terreiro de macumba se transformou num ambiente de igreja. Ele voltou e pediu perdão a Deus, Senhor me perdoe, porque eu pensava que o Senhor não me usava. Eu pensava que o Senhor não me usava, e bêbado eu ainda tinha luz. E ele voltou e foi ser um pastor forte na igreja. Eu não sei como é que pode acontecer isso com um pastor, mas aconteceu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por mais mal acabado que você seja, que as pessoas não dão valor para você, você é luz, e é assim que você tem que se enxergar. Você tem roupa de Deus, você tem um anel de Deus, você tem a sandália de Deus, você anda na carruagem de Deus. E eu vou terminar aqui, porque eu disse que era em 20 minutos, já passou? A Bíblia diz, versículo 23, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a comemorar, regozijar-se. Quando o pai diz assim, ó, matai o bezerro cevado, vamos fazer um churrasco aqui, vamos fazer uma comemoração. Sabe por que o pai faz isso? Porque o pai se alegra com o retorno do filho. Quando o filho volta para a casa do pai, por incrível que pareça, o pai celestial, ele age diferente de muitos pais terrenos, que quando o filho chega, já chega com medo. E quando o filho se assenta na cadeira, aí toma-lhe reclamação, passando na cara. Eu não disse que ia dar testa na parede, eu não disse que ia fazer isso e aquilo outro, eu não disse. E muitos pais ainda dizem assim, para tu aprender, não tem lugar para você aqui não, vá aprender a ser jeito lá fora. O pai celestial não faz isso jamais. A Bíblia diz que o próprio filho, ele fez e expressou da mesma maneira que ele combinou com o seu coração. Eu vou para casa do meu pai e vou dizer isso, isso e isso. Quando ele encontrou com o pai, primeira coisa que ele falou, pai, pequei contra os céus, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai nem disse, tá bom meu filho, tá não, beleza, nem disse nada. O pai desconsiderou o que ele falou, porque o pai conhece o que está no coração dele. Imediatamente ele já mandou trazer o anel, a roupa, a sandália, e mandou matar o bezerro. Por quê? Porque o pai celestial, quando nos recebe de volta, ele não fica passando a cara, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Sabe, constrangendo você? Não, quando ele sabe que você vem arrependido de verdade. E a Bíblia diz, e eu jamais me lembrarei de vossos pecados para sempre. Não é tempo mais de murmurar, não é tempo de reclamar, de passar na cara, é tempo de comemorar, porque você, meu filho, estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. E eu sei que pelo que você passou no mundo, nunca mais você sai da minha presença. Aleluia. Quando
você volte-se para Deus. Quando você se converte, você alegra o coração de Deus. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Você não deve lidar com Deus como se fosse um Deus carrancudo, lembrando o teu passado e apontando o dedo o tempo todo, esperando que você caia para ele passar na cara de novo. Não. Quando oramos a Deus, devemos orar como esse filho foi recebido. Um pai que está pronto para nos atender, nos abençoar, sem lançar em rosto. Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que o dará e não lançará em rosto. O teu Deus te ama. O teu pai te ama. O nosso pai nos ama. E quando ele vê que vivemos uma vida de arrependimento, para ele é só festa. Nós deixamos uma tristeza dominar nossos corações e vivemos como se tivéssemos, sabe, nos rastejando para que Deus faça alguma coisa. E Deus em festa por causa de nós. E Deus feliz, morrendo de alegria. Como é que pode um Deus morrer de alegria? Morrendo de alegria por causa de você que está vindo para o reino. Quando Deus olha para Teresina, Ele vê uma cidade de trevas. Ele vê muita gente nas farras, muita gente nos bares, muitos casais brigando em casa. Infelizmente Ele vê os motéis cheios de maridos sem as esposas, com outras mulheres, de jovens sem casar, se prostituindo. Ele vê tudo isso. Mas tem algo que alegra o coração de Deus quando Ele olha para Teresina. Ele vê várias igrejas que, ao invés do povo ficar em casa assistindo Faustão, assistindo qualquer outra programação, estão ouvindo a palavra dEle. Ele se alegra com isso e Ele manda a palavra. Eu não tenho dúvida de que neste momento Deus está usando dezenas e centenas de pastores em Teresina, falando com as suas ovelhinhas, porque Deus ama seu povo. E essa cidade ainda é o que ela é, porque Deus olha para ela e vê o seu povo adorando a Ele. Ele se alegra com isso. Eu sei que Deus precisa transformar essa cidade, trazê-la para o arrependimento, mas Deus já se alegra com essa cidade. Deus já tem uma alegria enorme por causa de você, por causa de mim, que não estamos aqui só para ser abençoado, não estamos aqui com motivações erradas, estamos aqui para agradar a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Pai, que nos recebeu de braços abertos, colocou uma roupa no nosso corpo, um anel no dedo, sandália nos pés, e está fazendo festa, matando bezerro, fazendo churrasco, e brincando com os querubins e serafins, e arcanjos, e o arcanjo Miguel, não é? Está brincando com os anjos, dizendo assim: olha aquele João, olha aquela Maria, olha como me adora. Olha como ela enfrentou luto para chegar, mas não arreda o pé da minha presença. Tem que comemorar, tem que comer carne. O Pai se alegra com a sua presença na igreja. O Pai começa a entristecer. E eu quero dar um recado aqui. Tem gente que sai da igreja porque as coisas ficam boas, não precisa mais da igreja, vai embora. E tem gente que sai da igreja porque as coisas ficam ruins. Está ruim, deixa eu resolver primeiro. Sai da igreja. Deus entristece quando você deixa de congregar. Por quê? Porque Ele sabe que quando você começa a deixar os cultos, deixa um culto, deixa 2, aí deixa outro. Vinha sei quantos cultos por mês, agora está vindo só 4, só os domingos, depois 3, só 1. E Deus começa a perceber que você já está acostumado com isso. Ele se entristece. Porque Ele sabe que esse é um processo de saída da presença dEle. Que quando eu estou bem com Deus, o lugar onde eu quero estar é na igreja, adorando, louvando. Quando eu estou longe de Deus, eu tenho dificuldade de vir para a igreja. A igreja é a primeira coisa que eu comprometo. Por que existe igreja? Para que igreja? Porque a igreja é a maneira do povo dizer assim: eu ainda consigo abrir mão dos meus confortos, das coisas que me atraem, para estar num lugar só para Deus. E que sair da igreja e começar a comprometer esse compromisso é um sinal de que você está se afastando de Deus. Porque quando a gente está mal com Deus, a gente não quer estar perto de Deus. Adão pecou, se escondeu. Quando a pessoa peca, a pessoa está começando a ficar mal, o inimigo consegue tirar ela da igreja, porque ela não sente mais vontade de vir para a igreja. Quando você vem para a igreja, Deus se alegra. Quando você fica em casa, Deus se entristece, porque Ele sabe que dali o próximo passo é não vir mais para a igreja e ir para os bares, para as farras. Porque a casa do Pai ainda é e sempre será o lugar
de proteção. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um aleluia? Balance quem sai do seu lado e diga: se alegre, porque Deus está alegre com você. De repente você esteja falando: pastor, mas você não sabe, só Deus sabe aqui o meu coração. Então você está no ambiente certo para poder fazer como filho pródigo. Eu quero me voltar para Deus hoje mais do que nunca. Eu queria que todos ficassem de pé agora, só para ser verdade mesmo, que eu preguei rápido hoje. Eu queria que você neste momento meditasse em como você está com Deus. E enquanto eu quero orar por pessoas que de repente não estão bem com Deus, porque não estão conectadas com Deus, estão fora da presença de Deus, estão fora da igreja. Enquanto eu vou estar me dirigindo a essas pessoas, eu queria que toda a igreja fechasse os olhos e começasse a fazer uma retrospectiva do seu coração. Você é um filho que vive como filho? Você está vivendo realmente na casa de Deus com alegria, desfrutando? Há uma roupa mesmo em você? Há um anel no seu dedo? Há uma sandália nos seus pés? Ou você está dentro do reino de Deus, ou dentro da igreja, vivendo como alguém lá no mundo? Ou de repente, igreja, você que... eu estou falando com os crentes agora. Você que está na igreja, mas de vez em quando sente vontade de voltar para o mundo. Aquele pensamento: aí se eu voltasse, se eu me desviasse, se eu passasse pelo menos um tempinho, como seria? Faça isso não. Nunca saia da presença de Deus. Nunca saia da casa do Pai. Não faça isso. Pelo contrário, fortaleça a tua convicção em Deus. E se tem alguma situação acontecendo com você, você que é crente, que está te atraindo para o mundo, confesse para Deus agora. Peça para Ele te perdoar, porque você não tem desfrutado com alegria da casa do Pai, mas pelo contrário tem sentido o desejo de voltar para o Egito, para o mundo. Peça perdão para Ele, peça para Ele arrancar de você esse sentimento. Todos com os olhos fechados, por favor. Eu quero me dirigir agora a você que não está na igreja, no reino de Deus. Você que sabe que está fora mesmo, está vivendo como você quer, está vivendo o padrão do mundo. Talvez você já andou, já se converteu, mas desviou-se, saiu da casa de Deus, foi para o mundo, e você sabe no fundo que você não obedece a Deus, você vive como você quer. Jesus está chamando você. E você que nunca entrou, você que nunca entregou a vida para Jesus, e sabe que o que eu estou pregando é a verdade, você precisa se arrepender e voltar para a casa do Pai, que é Deus, igual esse filho pródigo. E você quer se entregar pela primeira vez, é para você também. Então, se você que está aqui nessa noite está fora do caminho do Senhor e quer voltar para Ele, levante a sua mão direita bem alta, eu quero orar por você. Ou você que quer fazer pela primeira vez, você que não é convertido ainda e quer entregar a vida para Jesus pela primeira vez, também pode levantar a sua mão direita bem alto, eu vou orar por você. Levante a sua mão. Diga para Deus hoje que você quer voltar para a casa do Pai. Diga para Ele hoje que você está decidido a viver com Ele, que você não quer mais viver no mundo, que você quer viver com Jesus. Pastor, eu já estive na igreja, mas eu me desviei, e hoje eu quero me reconciliar, eu quero voltar para o Senhor, para a casa do Pai. Então levante sua mão direita bem alto, que eu vou orar por você. Nós vamos ter já uma apresentação aqui, mas eu quero adiantar aqui. Os que estão levantando a mão, já vem aqui na frente. Alguém que está do lado aí, venha com essa pessoa. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que está levantando a sua mão, ou se entregando pela primeira vez, ou se reconciliando, vem aqui na frente. Aleluias, aleluias. Cadê a segunda pessoa? Você que está levantando a sua mão aí, ou você que no coração está sentindo que Jesus está chamando você, vem aqui na frente. Se você está com alguém que você sabe que não é crente, é seu amigo, você trouxe essa pessoa, ou conhece,
Você pode se oferecer a vir com ela. Diga para ela aí, olha, se você quiser, se você tiver decidido, eu vou com você lá. Se tiver alguém que não é crente do seu lado, você pode oferecer ajuda. Jesus está chamando. Faça isso. Entrega a sua vida para Jesus. Se reconcilie com o Pai. Faça como o filho pródigo. Volte-se para a casa do Pai. Quem está fora da presença de Deus está nu, não tem aliança, está descalço. Quem anda descalço está sujeito a tropeçar o pé toda hora, a ser ferido. Quando você volta para Deus, Ele calça você, Ele te protege, Ele protege o teu caminho. Quando você se volta para Deus, Ele te dá uma roupa. Quando você se volta para Deus, Ele põe um anel no seu dedo. Esse anel é uma aliança. No mundo espiritual todos vão saber que você pertence ao Senhor. Então, se tem mais uma pessoa, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Ou pela primeira vez, ou você que quer se reconciliar. Se tem mais uma, venha, venha, porque nós vamos orar agora. Aleluias, aleluias. Aleluias. O Davidson está pela primeira vez se entregando a Jesus. E saiba, igreja, o choro, as lágrimas que estão descendo dos seus olhos, não é por causa de uma palavra bonitinha, é porque ele está sentindo Deus chamando ele para a casa do Pai. Ele sabe que ele está se voltando para o próprio Deus. Então eu vou fazer essa pergunta mais uma vez. Se tem mais alguém que queira se reconciliar ou se entregar pela primeira vez, venha agora, agora, venha, porque Jesus está te chamando. Tenha coragem, saia do seu lugar. Você já teve coragem de fazer tantas coisas, você já foi capaz de pisar em tantos lugares. Por que não demonstrar a tua fé se entregando ao Senhor? Então, se tem mais uma pessoa, vem que nós vamos começar a orar agora. Tem mais uma? Tem mais uma? A igreja estenda as mãos para o Davidson. Vamos orar. Você vai repetir comigo, Davidson. Fecha os olhos, diga comigo: Senhor Jesus, neste momento eu me arrependo dos meus pecados e eu me entrego ao Senhor. E assim como aquele filho pródigo, hoje estou voltando para a casa do Pai. Me receba, porque eu me arrependo dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me salva. Amém. Continue com os olhos fechados. Pai, como igreja, nós queremos receber o Davidson no reino do Senhor, na casa do Senhor. E declaramos que como filho pródigo, ele é recebido por Ti, com vestes novas, aliança no dedo, sandália nos pés. E há uma comemoração no céu, porque a Tua palavra diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E que a vida do Davidson nunca mais seja a mesma. Que a vida dele seja mudada da água para o vinho a partir de hoje, para sempre, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluias. Deus abençoe, vem os irmãos dar um abraço no Davidson, Deus abençoe, parabéns, aleluias. A igreja levante as mãos na posição de receber, levante as mãos na posição de receber a igreja, diga comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Tudo que dentro de mim faz de mim um filho pródigo, eu me arrependo. Me perdoa, me liberta, me abençoe, porque a partir de hoje, mais do que nunca, eu vou desfrutar do que o Senhor tem para a minha vida na Tua casa. Vestes nobres, aliança no dedo, sandália nos pés, e a consciência de que diante do Pai eu estou em festa, porque o meu arrependimento alegra o coração do Pai, e todos os dias darei frutos dignos de arrependimento. Amém e aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Deus abençoe sua vida. Você pode sentar, porque agora nós vamos ter apresentações.